Fala, galera! Beleza? Tranquilo? Gabriel na área. Hoje iremos ter mais um podcast no Na Área Cast. Hoje com o nosso convidado, Barretão. Fala aí, Barretão, beleza? Como é que você tá? Boa tarde, Gabriel. É um prazer. Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Estamos aqui para contribuir com o seu programa. Valeu. Então, Barretão, ele que é partidário do PSTU e sindicalista, né? Vamos começar as perguntas, essas coisas. E a primeira pergunta já começa. Então, Barretão, em cima do índice do NPC, as empresas de metalurgia a qual o sindicato assiste se comprometeu a pagar? Gabriel, essa demanda é uma demanda de reivindicações da categoria de trabalhadores. Ao longo de 35 anos, eles se colocam o NPC como um índice de correção, sendo que já é um direito constituído, né? Sim. Só que os acordos coletivos pelos sindicatos que acordam, eles acabam tirando esse direito do trabalhador. Entendi. Segunda pergunta. Barretão, tipo assim, nós sabemos que há muito tempo a Companhia Siderúrgica Nacional não paga mais a PLR. Também sabemos das necessidades, né, de participação dos lucros para os trabalhadores, por exemplo. Como o senhor entende isso? Veja bem, quando eu comecei a militar no movimento sindical, eu fui fundador de um sindicato em Volta Redonda, que é o Sindicato dos Vigilantes. Esse Sindicato dos Vigilantes da nossa região passou pela minha mão por 4 anos. Esses 4 anos eu fiz acordos, aonde nós fizemos a melhoria do ganho do trabalhador, reduzimos a carga horária, que era calculada através do 220, para 192 horas. Sim. Esse foi um dos da principal demanda. Além disso, nós conquistamos também a gratuidade de uniforme desses trabalhadores. Além desse uniforme, nós conquistamos também o registro profissional da categoria no Ministério do Trabalho. Também o curso de reciclagem que os vigilantes têm foi constituído através da nossa luta. Entendi. Então eu vejo que o sindicato, ele é uma instituição para garantir o direito dos trabalhadores e não tirar o direito já constituído dos trabalhadores, mas sim para aderir e garantir. Mas tipo assim, Barretão, tipo assim, uma das coisas que muita gente fala, inclusive, teve a PEC da escala 6x1 lá no Congresso Nacional, que a Erika Hilton protocolou. Só que tipo assim, que ia ser uma 4x3. Mas o senhor não acha que tipo assim, abaixando a carga horária, menos o Brasil produz, por exemplo? Bem, eu vejo que o Brasil é um país riquíssimo, certo? A carga horária de cada trabalhador das categorias organizadas, ela é acordada através de dissídio coletivo e acordo. Aí tem que especificar uma cláusula de que maneira vai ser feita a carga horária. Por exemplo, os vigilantes, por exemplo, nós trabalhávamos em 5x1. Hoje ele trabalha em escala de 12x36. Entendi. Você entendeu? Entendi. 12x48. Então tudo isso é acordado. Então o acordo coletivo, ele dá a legalidade para as empresas funcionar documentada. Entendi. É uma coisa boa, né? Então vamos, tipo assim, fazer a terceira pergunta. Estão dizendo por aí, assim, que a CSN quer dar fim ao banco de horas. Isso é verdade? Bem, no meu conceito hoje, eu posso afirmar para você que o fim do banco de hora, inclusive, eu também sou contra o banco de hora. Entendi. E eu luto para o fim do banco de hora. Só que esse banco de hora tem que ser indenizado ao trabalhador, porque já existe as horas que eles já trabalharam e a empresa tem que indenizar eles de uma forma ou de outra. Só que aí existe uma situação que realmente está acontecendo agora, nesse momento agora que eu estou falando aqui,
tá? Já aconteceu do sindicato dos metalúrgicos da quitação geral no banco de horas dos trabalhadores da Volkswagen. Isso é absurdo, né? Não, e para mim é uma aberração. E que garantia eles garantiram no acordo coletivo para que esses trabalhadores venham a ter o benefício de volta? Aonde está? Praticamente nenhuma, né? Nenhuma. Então, quer dizer, o sindicato hoje, na língua do trabalhador, o sindicato não serve para nada. Mas, na verdade, o sindicato é uma instituição para defender os interesses do trabalhador e garantir mais direito, uma qualidade de vida, melhoria na condição de vida do trabalhador, e denunciar as irregularidades que acontecem dentro das fábricas, inclusive a CSN, por exemplo, os acidentes que ocorrem na CSN, fatais, e que o sindicato nem sequer pronuncia o que aconteceu. Isso é uma coisa, tipo assim, uma aberração. Porque, tipo assim, se o sindicato que tá ali pra defender os trabalhadores não fazendo nada. Pois então, eu vejo hoje que as empresas, as grandes empresas multinacionais, e que era estatal e hoje privada, conforme a CSN, elas utilizam de uma prática que não parece que é o trabalhador que escolhe o seu representante para colocar na liderança do sindicato. Sim. Me parece que é a empresa que coloca o representante para entrar para dentro do sindicato para fazer o jogo que ela quer. Sim. E não o jogo jogar o jogo que o trabalhador depende. Dá a entender dessa forma, porque ao longo de 35 anos foi conquistado, após a Constituição Federal, o turno de 6 horas na CSN. Sim, a Constituição de 88. Isso, de 88. E depois o sindicato, na pessoa de um trabalhador que foi eleito pelo próprio trabalhador, assina um acordo tirando o direito do turno de 6 horas. Isso vai contra a Constituição de 88. Contra a Constituição Federal. Aí, ainda se coloca numa situação vigente para os trabalhadores, que foram os trabalhadores que votaram e que decidiram acabar com o turno de 6 horas. Sendo que foi assinado pelo diretor do sindicato, que foi eleito pelos próprios trabalhadores, que são trabalhadores também. Isso é um absurdo, né? Literalmente. É incrível, absurdo. É incrível. Literalmente, quem foi eleito pelos próprios trabalhadores tá ajudando a empresa. Justamente. Eu não sei ainda. Eu não estou lotado na área da metalurgia. Sim. Mas faço parte do movimento sindical e hoje lotado também em uma central sindical que é a CSP Colutas. Sim. Né? E essa central, ela defende os interesses da classe trabalhadora e a independência de classe. O que é independência de classe? É o trabalhador decidir uma administração de uma entidade aonde eles mesmos governam. Sim. E não o poder econômico. Então é por isso que às vezes o camarada fala assim, o Barreto é radical, o Barreto é do PSTU. Não. Nós somos socialistas porque nós queremos que os trabalhadores governam. Porque são os trabalhadores o grande arquiteto da produção. Verdade. Eles que produzem e eles não têm acesso a nenhum recurso, conforme você falou, da PLR, a participação de lucro e resultado. Por exemplo, a empresa CSN do acordo anterior resolveu dar um abono. Certo? Sim. Aí, esse abono é incorporado no salário. Aí, engloba no salário o abono que a empresa colocou. Aí vem o leão, o imposto de renda, come a metade do salário dele. E a participação do lucro e resultado tem que vir através dos dividendos. Por que os acionistas da CSN têm direito aos dividendos e os trabalhadores são os produtores e não têm o direito da PLR? Eu acho, na minha visão, porque os acionistas, eles dão dinheiro para a CSN, basicamente para ter dinheiro, né? Que é o investimento. Já os trabalhadores da CSN dependem da CSN para conseguir o salário. Eu acho que é isso. Bem, tem vários fatores aí que a gente pode deduzir, né? Sim. A gente pode deduzir assim, por exemplo, eu deduzo algumas coisas e a camarada falar até que eu tô ficando meio pinel da cabeça, mas não é. Por exemplo, uma empresa que teve 13 bilhões de lucro, né, da produção produzida pelos trabalhadores. Sim. E não tem dinheiro para dar uma participação de lucro de resultado de R$32 mil para cada trabalhador?
Mas tem dinheiro para financiar as campanhas políticas dos governos? É isso que, tipo assim, eu falo, inclusive, muito, né? Eu acho que, tipo assim, lá no Maranhão, não sei se o senhor ficou sabendo, muito juiz do TJ do Maranhão, eles vão receber iPhone, tipo assim, do governo, né? Lá do TJ vai dar iPhone para os juízes. Mas aí que eu faço uma pergunta, isso aí vai dar em torno de 300, não sei, 500 milhões, não sei quanto que vai ser. Mas, tipo assim, esse dinheiro não poderia, por exemplo, ser investido em educação, saúde, essas coisas, por exemplo? Sim. Mas eu hoje estou vivenciando uma situação política de várias diversidades. Sim, Por exemplo, existe segmento de esquerda e segmento de direita e ultradireita e centro-direita. sim, Aí nós temos um parlamento que é o Congresso Nacional, sim, que lá nós temos segmentos comunistas, conforme eles falam que o PSTU é comunista, mas o PSTU não é comunista, o PSTU é socialista. sim. É diferente. O daqui fala, Partido Socialista dos Trabalhadores Isso, Unificados. Isso, mas a maioria dos políticos, cacique político, que está lá dentro do Congresso Nacional, está lá em Brasília, por exemplo, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Sim. Aécio Neves, todos esses políticos, está todo mundo encaixado dentro do governo, administrando e mamando o dinheiro público, tá? Do povo, do consumo do povo brasileiro. Sim, isso é verdade. Isso é uma coisa. Aí eles é a mesma coisa de uma procuração em branco. Eu voto no candidato para ele me representar, mas na verdade ele não me representa. Ele representa o interesse próprio de si mesmo e o interesse do crescimento econômico dele, não do país. Tanto é que, tipo assim, eu sempre discuto isso com as pessoas. E eu não discuto isso só com pessoas, não, né? Eu sou a favor de uma coisa que, tipo assim, que nunca passaria no Congresso Nacional, que seria o seguinte: os políticos vão ter auxílio moradia, auxílio paletó, esses auxílios. Por quê? O político ele já consegue comprar tudo isso. Ele recebe 40 mil reais. Porque se esse dinheiro do auxílio moradia, do auxílio paletó, fosse destinado para outras coisas, o Brasil estaria num outro patamar. Talvez estaria até melhor que países como a Alemanha, por exemplo, da União Europeia. Sim. E a gente tem que vivenciar essas coisas. Por exemplo, eu vou citar um fato para você, ô Gabriel. Por exemplo, você citou a situação do auxílio paletó. Sim. Auxílio alimentação deles, que o cartão deles deve ter corporativo, cartão corporativo. Sim. Né? Mas tem uma coisa mais assim aberrante, é que o povo ainda não se atenou. Eles não conseguiram abrir os olhos e ver o que acontece dentro do Congresso Nacional, dentro dessas pessoas que são legislador para fazer com que funcione a coisa dentro da legalidade. Eles trabalham para funcionar através da ilegalidade. Ilegalidade. Você entendeu? Entendi. Então é o seguinte, por exemplo, você falou do auxílio ao paletó. Sim. Agora vamos colocar um fato, por exemplo, a água que é fornecida dentro do Congresso Nacional, que nós pagamos para eles lá dentro. Você tem uma ideia quanto se gasta com a água fornecida, com o dinheiro público para os funcionários públicos que são nossos empregados lá dentro? Assim, saber de cabeça eu não sei, mas deve ser muita coisa. Ninguém fala nada, né? Sim, ninguém fala nada. Agora, e nós, trabalhadores, temos que lutar para colocar uma cláusula num acordo coletivo para que a empresa forneça água potável para que a gente possa beber. Sim. E nós pagamos para eles legislar em favor nosso, que não faz a legislação em favor nosso. Nós pagamos para eles a água que eles bebem. Não, é uma injustiça. Tipo assim, literalmente, o político, ele já recebe, lá no Congresso Nacional, 20 mil reais. Tem alguns que recebem até 40. Sim. Isso aqui que significa? Eles têm dinheiro pra pagar isso tudo, pra bancar isso tudo, e eles ainda recebem de graça. Sim, é uma injustiça. Sim. O poder de compra hoje de um trabalhador hoje que ganha aproximadamente R$5.600. Por exemplo, ele tem condições de compartilhar assim com outro trabalhador que ganha 35 mil, de competir com ele?
Não tem, Acho que não. Um cara que ganha 35 mil, ele tem um poder de compra muito maior do que o de 5. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, olha só para você ver como é que é a aberração. Há uns 2 anos atrás, eu tinha citado em uma reunião que eu participei, onde estava tendo uma plenária da conjuntura nacional, onde eu coloquei assim, por que existe a desigualdade salarial? Certo? Certo. Bem, mas eu entendo por quê. Porque existem as categorias organizadas. As categorias organizadas, ela dá a legalidade através de quê? Da organização através dos sindicatos que têm o poder de assinar um acordo coletivo para entregar na mão da empresa para ela se tornar legal para que ela venha funcionar legalmente. Sim. Certo? Aí aqui em Volta Redonda é o contrário. Aqui é o contrário. Em todas as negociações coletivas que eu já participei, assim, ouvinte, e falando alguma coisa para os trabalhadores dentro da central e tal, a gente vê que a liderança que entra no sindicato parece que eles não querem que se instaure um dissídio coletivo via judicial. Certo? Entendi. Você entendeu? Entendi. Por que eles impedem disso se instaure o dissídio coletivo via judicial? Porque aí vai prejudicar o andamento da empresa. Sim. Certo? Porque a justiça vai julgar um processo trabalhista através de quê? Através da petição inicial da instauração do dissídio, através da pauta. A pauta que foi aprovada pelos trabalhadores de reivindicações tal. Os trabalhadores aprovaram que queremos o turno de 6 horas. Os trabalhadores aprovaram que nós queremos a mudança do plano de saúde. Os trabalhadores querem melhoria e qualidade de vida. Sim. Está na pauta. Então essa pauta vai para a instauração do dissídio. Aí lá, o descumprimento da empresa sobre o direito dos trabalhadores constitucionalmente, a justiça vai julgar pelo que está escrito na lei. Verdade. Certo? Sim. Aí eles impedem, eles estão ajudando quem? Os trabalhadores ou a empresa? A empresa. Mas tipo assim, na minha visão, Barretão, eu acho que tem uma culpa nisso aí. Lá nos anos 90, né? Isso aí começou no governo Itamar. Com o tal do FHC, né? O FHC vendeu a CSN lá pro genro dele, né? Quem sabe quem é. Aí sabe o que acontece? Na minha visão, tá? É minha visão. Eu acho que se a empresa fosse pública ainda, seria muito mais fácil para esses acordos coletivos do sindicato passar. Então a minha pergunta fica na seguinte: qual a sua opinião sobre a privatização da CSN feita no governo Fernando Henrique? Bem, cara, eu sou contra a qualquer tipo de privatizações. Sim. Porque eu entendo que se o governo constituiu, por exemplo, a fundação da CSN em Volta Redonda, foi constituída através com dinheiro público, não foi? Sim. Com dinheiro de todo o recolhimento de situação de consumo do país inteiro e constituiu a CSN com dinheiro de todo o povo e toda a nação. Realmente. E se instalou a CSN. Lá nos então anos ela 40. era estatal. Sim. Aí como é que eu pego, se ela é estatal, é do governo, tá? Deveria-se ter um plebiscito antes com o povo, para que o povo decidisse o que deveria acontecer com a CSN. Isso é fato. Isso é fato, isso é real. Não, mas aí eles preferem. Eles mesmos decidem dentro do parlamento privatizar as empresas, tirar da mão do governo e entregar na mão da situação privada, que é um dinheiro da situação do povo brasileiro. Sim. Como assim? Eu acho uma situação complicada da gente tentar fazer uma situação de privatização dessa forma. Por exemplo, você vê a empresa privada hoje, vê as empresas hoje como é que funciona. As empresas hoje são privadas, mas tem incentivo do governo federal. Sim. E o trabalhador, que incentivo que o trabalhador tem do governo federal? Praticamente não. A gente poderia citar aqui algumas migalhas. Bolsa Família, mas é muito pouco, R$600. Não dá nem para sobreviver. Quer dizer, as empresas, isso mostra que todos os governos que passou hoje no Brasil e que vem governando o Brasil, eles não governam para o povo. Eles governam para os grandes latifúndios,
os grandes empresários, as grandes multinacionais. Sim. Essa é a questão que está acontecendo hoje no Brasil. Aí acontece a situação de um lado dizer assim, porque eu tenho o lado A e o lado B. E eu não tenho lado, nem lado A e nem lado B. Certo? Certo. Eu sou o lado do desenvolvimento econômico, onde atende a demanda de todo cidadão brasileiro. É. Porque você vê hoje, por exemplo, as pessoas que estão desempregadas. Quem está empregado luta para poder se melhorar, para ter um ganho melhor, um poder de compra melhor. E quem está desempregado? Luta para poder adquirir um prato de comida, isso se ele conseguir. Certo? Sim. Se ele conseguir. E aí nós temos 8 milhões de pessoas desempregadas. E o que o governo fala? Porque eu vou fazer reforma da Previdência, eu vou fazer reforma trabalhista, eu vou fazer isso. Nós somos contra. Sim. Nós estamos pedindo a revogação das reformas trabalhistas. Nós estamos pedindo em mobilização nacional, através da CSP Coluta, né, revogação de tudo isso que aconteceu, da reforma da Previdência, por exemplo, que prejudica todos os trabalhadores brasileiros, que prejudica a aposentadoria do cara. O cara hoje, por exemplo, se aposentar trabalhando hoje, vai se aposentar, quem sabe, com 150 anos. Sim. Mas tipo assim, Barretão, eu quero falar duas coisas aqui. Eu acho que a privatização da CSN, ela é uma vergonha pelo seguinte motivo. Foi lá nos anos 40, o Brasil derramou até sangue lá na Itália para conseguir essa siderúrgica. E tipo assim, isso é uma vergonha. Como é que uma siderúrgica que teve que derramar sangue de brasileiro na Itália para derrotar os fascistas foi derramada e depois é entregada para iniciativa privada? Olha, ô Gabriel, não é só a siderurgia que está entregue na mão da situação privada, certo? Sim. Hoje, se você prestar mais atenção, eu sei que você é um cara inteligente, você é um cara estudioso, né? Então você presta atenção no que eu estou falando para você, não é só a siderurgia. Hoje, se você vê, por exemplo, as rodovias também estão sendo privatizadas também, né? Isso chega a ser sacanagem. Isso eu não sabia, aí eu te falo para você, por exemplo, você mora em Volta Redonda e tem que ir em São Paulo. Você paga 3, 4 pedágios. Sim. Você precisa ir em Minas Gerais, em algum lugar lá, tem 5, 6 pedágios. Certo? Sim. Agora ninguém se perguntar assim, quem é o dono da empresa que ganhou a situação de explorar o pedágio da rodovia Dutra, por exemplo, que liga São Paulo e Rio de Janeiro? Aí eu vou te dizer para você, é a mesma coisa dos acionistas da Petrobras. Sim. Certo? Certo. Com certeza a concessão foi dada pelo governo. Sim. Certo? Certo. Alguém deles está ligado à situação do parlamento em Brasília. Porque nada disso acontece sem o famoso jeitinho. Sim. Eu também já questionei também sobre o que nós somos produtores de petróleo, né? Sim. E você sabe que nós somos produtores de petróleo Petrobras. no Brasil, através da Petrobras. Mas por que o consumo brasileiro tem que ser dolarizado? Eu acho, tipo assim, tá? Porque a moeda norte-americana é a dominante no mundo. Sim. Mas se nós somos produtores, não podemos colocar uma cláusula em qualquer tipo de acordo dizendo assim, nós vamos fazer a dolarização só para nível de exportação. Faz sentido. O consumo brasileiro tem que ser desdolarizado. Certo? Certo. Mas isso não existe. Eles não querem dessa forma. Eles querem governar para explorar. Sim. Porque a riqueza, o agronegócio, por exemplo. O agronegócio hoje é a situação de produção de grãos. É uma área rica. Que se eles não produzem, nós não chega na nossa mesa. Sim. Certo? Certo. Se eles não produzem lá, não chega na nossa mesa. Aí eles alegam assim. Se o tomate teve aumento, é porque houve redução de colheita, por exemplo. Sim. Aí o pó de café teve um aumento exorbitante. Sim. Mas essa conversa não chegou dentro do Congresso Nacional. Mas o preço do ovo chegou. Sim. O preço do ovo chegou dentro do Congresso Nacional. Mas tá caro, não compra. Não compra. Se o cara tá passando fome, como é que o cara não vai comprar? Hein? É verdade. A barriga dele tá lá nas costas. Você tá entendendo? Aí o cara tá caro, não compra. Mas por quê? Se eu tô com fome, eu tenho que comprar alguma coisa pra me comer, pra me alimentar.
Então é a mesma coisa hoje do que nós vamos voltar lá atrás, lá falando da situação dos metalúrgicos. Os trabalhadores metalúrgicos hoje estão passando por um processo. Eu até digo que eles vão passar por um processo assim de politização a nível sindical. Sim. Porque a hora que eles descobrirem de que é a empresa que financia a situação de qualquer eleição dentro do sindicato para que ela possa ter vantagem às custas deles, aí eles vão virar a mesa. Igual aconteceu em 2022. 2022, teve uma comissão de trabalhadores que levantou-se uma greve no pátio da SOM. E essa greve aderiu algumas vantagens para ele naquele acordo daquele ano. Só que, depois disso, teve uma oposição sindical, e que inclusive a gente ajudou a organizar, a CSP Colutas, Sim. a essa comissão de trabalhadores, através de um camarada que se chama Felipe Abílio, que hoje é cipista dentro da base da CSN, e que andou sendo perseguido e foi demitido. Teve que ter processo de reintegração e a justiça reintegrou ele ao trabalho. Agora eu vou te contar mais uma coisa. Mais uma coisinha que ocorreu dentro desse processo. Um departamento jurídico de uma entidade sindical, igual a plenitude e a potência que é o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, que foi conhecido mundialmente pela greve de 1988. É isso que eu ia falar agora. Tá? Cometeu uma aberração e uma falha jurídica, em uma petição de reintegração onde não se pediu a restituição salarial daquele trabalhador do período que ele foi demitido. Sim. Isso são os advogados hoje. Alguns advogados, nem todos, certo? Certo. Mas isso ocorreu. E os trabalhadores foram reintegrados e até hoje eles não receberam a restituição salarial daquele período que ele ficou demitido. E o sindicato não fala nada. O sindicato se calou. Ele está beneficiando quem? A empresa. A empresa, a CSN. Você tá entendendo? Aí vem outras situações que eles não querem que a gente tome conhecimento disso. As reuniões que acontecem dentro do sindicato para tomar alguma decisão, ela é velada. E tem mais uma coisa que eu falo para você. As reuniões que acontecem dentro do sindicato, os trabalhadores não sabem nem sequer a metade. Porque eles não vazam, não deixam. Eles decidem alguma coisa lá e não quer que o trabalhador tome ciência daquilo que eles decidiram. Como que entidade sindical é essa? Não, isso aí deve ser por causa de quê? Porque é a CSN que manda no sindicato. Ué, tá na mão do sindicato, ué. Você tá entendendo? Sim. O sindicato tá na mão da CSN, é ela quem domina isso. A mesma coisa do cipeiro, por exemplo. Trabalha na prevenção de acidentes. Ué, se eu trabalho numa prevenção de acidente, o que eu tenho que fazer a minha função? Prever acidentes. Prever os acidentes. Ó, tô vendo um prego ali. Ô fulano, ó, chamar o responsável. Quem colocou aquele prego ali? Não é verdade? Sim. Colocou aquele prego não pode ficar ali. Tem que tomar uma providência, porque o camarada ali, o outro peão pode passar, vai furar o pé, vai... Não é verdade? Sim. Essa é a realidade. Então, não, eles querem pressionar o cipeiro para que ele também não tenha voz dentro da base para poder organizar os trabalhadores sobre a prevenção de acidentes. E os acidentes continuam acontecendo. E o sindicato não fala nada. Para você ter uma ideia, já tem 1 ano e pouco, mais ou menos, que o sindicato sequer coloca um caminhão de som na porta da fábrica. Para sequer dar um bom dia para os trabalhadores. Certo? Certo. Aí agora está dizendo que vai colocar em votação uma proposta aí que nem sequer teve pauta. Não teve pauta de aprovação pelos trabalhadores da reivindicação que eles vão tentar colocar em votação. Que diacho é esse, gente? Como pode acontecer um negócio desse? Os trabalhadores têm que se acordar agora. O trabalhador tem que se acordar. Acordar o quê? Ficar atento, porque alguma coisa está por trás. Se não teve assembleia de busca de aprovação de pauta, porque alguma coisa está por trás disso. Alguma coisa está por baixo do pano. Quem está encaminhando isso? Você está entendendo? Entendo. Então, isso tudo tem que vir à tona, para que os trabalhadores tomem conhecimento do que realmente está acontecendo.
E eu tô aí. E eu vou ficar do lado do trabalhador. Você tá entendendo? O que o trabalhador decidir, eu vou estar do lado dele. Se ele falar comigo assim, Barreto, nós queremos a PLR, nós vamos lutar pela PLR. Barreto, nós queremos o turno de 6 horas, nós vamos lutar pelo turno de 6 horas. Nós queremos o fim do banco de hora, nós vamos lutar pelo fim do banco de hora. Nós queremos melhoria de qualidade de vida, nós vamos lutar pela qualidade de vida. Nós queremos a mudança do plano de saúde, nós vamos lutar pelo plano de saúde melhor. Você tá entendendo? Entendi. Nós queremos ganho real, coisa que o sindicato não faz há anos. Sim. Lutar pelo banco real, coloca o NPC. Ah, nós negociamos o NPC acima do NPC, nunca negociamos acordo coletivo abaixo do NPC. Mas cadê o ganho real? O ganho real não existe, né? Isso aí não acontece desde o primeiro e segundo governo Lula. Justamente. Ainda tem o governo Lula que fez uma promessa de campanha que ia levar o teto para desconto de imposto de renda para 5 mil. Agora, há poucos dias, agora que eu vi um comentário que ele encaminhou um projeto para o Congresso para poder levar o piso do teto para 5 mil. Sim. 2 anos depois da promessa de campanha, né? Sim. Beneficiou quem? Os empresários. Tá na cara, né? Os incentivos vêm para onde? Para as empresas. Sim. E os trabalhadores sem incentivo nenhum. Mas tipo assim, Barretão, eu tenho uma pergunta aqui também, né? Muita gente fica se perguntando isso, né? Então, sobre uma pergunta sobre o PSTU. Por que o PSTU, quando ele vai para as eleições, tipo assim, ele não tenta se coligar com os partidos de esquerda, sendo que, coligando-se com os partidos de esquerda, uma vitória pra prefeitura, uma vitória, tipo assim, pra qualquer lugar, né? Tipo, vamos supor assim, coliga com PT, PSB e coloca um candidato só ali, porque vamos supor assim, vai ficar muito mais fácil uma vitória da esquerda, entendeu? Sim. E uma coisa que acontece muito em Volta Redonda, eu venho percebendo isso. Às vezes eu acho que o Neto ele sempre ganha, porque tipo assim, eu acho que é muito dividido, vem muito candidato a prefeito. Inclusive em 2020, tivemos mais de 10 candidatos a prefeito, né? Por que essas coligações não acontecem por parte da esquerda? Agora vamos falar no lado político da coisa. Sim. Né? Vamos entrar no lado político. Eu, quando comecei a militar politicamente, eu não fui levado. Então, vou colocar para você para que realmente os ouvintes e todos os telespectadores possam entender. Sim. Eu não fui levado e não caí dentro do partido de paraquedas. Sim. Eu fui pela escolha da proposta que o partido defendia. Sim. Você está entendendo? Então, hoje, por exemplo, eu me encontro dentro do PSTU, onde eu me encontrei sobre os meus pensamentos. Sim. Porque eu defendo que, por que o PSTU não se coliga com os demais partidos? Porque nós defendemos coisas diferentes. Nós, por exemplo, sobre a privatização de uma coisa estatal, tá? De uma coisa privada, nós queremos a restatização. Faz sentido. Que seja controlado pelos trabalhadores. Então é diferente. Não é diferente? É diferente. É completamente diferente. Por exemplo, o controle tem que ficar na mão dos trabalhadores, através de um conselho popular. Então, é um plano diferente. Agora não, no lado dos outros demais partidos que defendem, por exemplo, o PDT defende a democracia, eu também defendo a democracia. Uma democracia operária, democrática, onde funciona o direito para todos. Sim. Que nenhum venha ter privilégio nenhum. Sim. Se um tiver, todos têm que ter. Você entendeu? Entendi. Então é direito de igualdade, direito de paridade. Então, quer dizer, hoje eles estão tendo uma situação seguinte, tipo uma ditadura camuflada. Eu tenho direito a 20, mas eu quero dar direito para você de 5. Que direito de paridade tem isso? Não tem nenhum. Você entendeu? Entendi. Então, quer dizer, por isso o partido PSTU defende a restatização das coisas que foram privatizadas. Então, é aí que está a diferença do PSTU para os demais partidos, para não se coligar com os demais partidos. Entendi. Inclusive, você falando sobre a situação do governo Neto, por exemplo, eu, quando cheguei em Volta Redonda, o Neto estudava no Colégio Macedo. Eu conheci o pai dele. O pai dele, ali no aterrado, andava com um cesto de pão, Sim. fazendo o lado social. Ele doava pão para as pessoas, o pai Sim. do Neto. Sim.
Eu não tenho nada contra o Neto a nível pessoal. Eu tenho contra o Neto a nível político. Sim. Político, porque o Neto, ele criou um monopólio empresarial, aonde esses empresários obtêm vantagem no nosso município e praticamente não contribui 100% para o nosso município. Então é um tipo de uma coisa seguinte, tipo de uma situação sanguessuga. Eu sugo, mas não retorno. Entendo. Certo? Então é o seguinte, os partidos políticos hoje, por exemplo, tem cacique. Tem uma pessoa que é o presidente desse partido, que ele tem poderes para fazer um acordo político com outro partido. Você entendeu? Entendi. Então, ele chega assim, por exemplo, nós do PSTU vamos fazer um acordo com o PDT, por exemplo. Sim. Que nós vamos fazer uma nominata para concorrer ao pleito eleitoral da prefeitura, para a prefeitura de Volta Redonda daqui a tanto X. Sim. Certo? Certo. Aí ali vai estar escolhido. A nominata do PSTU vai apresentar 17 pessoas. A nominata de fulano vai apresentar mais tantas pessoas. Ali tem que garantir 30% das mulheres. Ah, fulano partido tal apresenta tantas mulheres, o outro de cá apresenta tantas. Você está entendendo? Existe aquelas discussões internas que não vaza para a população. Sim. Aí tem a outra situação. Quando isso se certifica documentalmente registrado, existe a situação do fundo partidário, que é a questão que nós somos contra. Nós do PSTU somos contra esse dinheiro público vir para a mão da política. Sim. Você entendeu? Entendi. Nós somos contra isso. Porque através disso é que ocorre isso aí, ó. Eles vão lá, dão R$100 para cada eleitor. Sim, votar no dia da eleição. Isso é errado, isso é tá? compra de voto. Aí o eleitor, igual tá aí acontecendo de novo. Entendeu? Tá acontecendo de novo. O Neto, por exemplo, a situação do transporte público hoje na cidade. Não tá boa, não. Não tá boa, né? E vai continuar. Sabe por quê? Por quê? Eu vou falar pra você que não vai mudar. Eles vão continuar enrolando o povo. Já passou na Câmara de Vereador. Sim. A Câmara de Vereador já votaram lá, ó, R$500 mil de incentivo ao transporte público da cidade, que dá 6 milhões por ano. Está sendo injetado nas empresas para manter essa precarização de transporte. Por que o povo de Volta Redonda não luta para a gente mudar o governo? Mudar o governo. O Neto já deu o que tinha que dar. Verdade. Você está entendendo? Tem que deixar ter alternância de poder para que outras pessoas com novas mentalidades governem nossa cidade para poder avançar. Uma vez eu participei de uma reunião, ouvi um candidato a política que disse que Volta Redonda ia ser uma cidade fantasma. Tá? Até então, bem, aí eu vou te dizer para você o seguinte, uma cidade fantasma, por exemplo, é quase o que a gente está vendo já. Ela não se tornou fantasma. Por exemplo, o comércio de Volta Redonda hoje tem dia que você vai na Manuel Peixoto e você não vê quase ninguém andando na Manuel Peixoto. É. Mas na época que a empresa era estatal, sim, tinha muita gente trabalhando na CSN, várias empresas também eram agregadas à CSN, então tinha vários trabalhadores de todos os estados brasileiros aqui. Então consumia aqui. Hoje o trabalhador sai de Volta Redonda para ir trabalhar em Resende. Quantos trabalhadores saíram de Volta Redonda foram para morar em Resende, Porto Real, tudo porque Volta Redonda não tinha emprego. Sim. Certo? Não tem mão de obra qualificada, tá? Então quer dizer, o consumo fica menos. Então quer dizer, se o consumo tem menos... E tipo assim, Barretão, uma coisa que eu venho percebendo em Volta Redonda, né? Antigamente meu pai falava assim, pô, Gabriel, naquela época tinha muita coisa em Volta Redonda. Hoje em dia não tem praticamente mais nada. Assim, se eu pudesse, por exemplo, morar em uma outra cidade, uma cidade grande, uma capital, eu moraria, por exemplo. Por exemplo, Paraná. Eu já fui até Apucarana, no Paraná. Certo? Sim. E eu, às vezes, visito algumas cidades, eu fico prestando atenção nas paisagens, a administração, como é que funciona, as ruas. Sim. Se você hoje vê Volta Redonda, e comparar com Paraná, a gente vê que tem uma completa aberração de administração pública. Certo? Sim. Aí depois o cara vai falar assim, não, mas Barreto tá querendo copiar a administração do Paraná para colocar em Volta Redonda. Não.
Eu vou te dizer um fato que não é isso. Eu quero desenvolvimento. Volta Redonda, a periferia de Volta Redonda, se você andar em toda a periferia de Volta Redonda, você vai encontrar os pontos de ônibus, todos eles sucateados, não tem sequer assento para as pessoas embarcar no ônibus, certo? Sim. E eu tô te falando isso porque eu tenho vídeo gravado e eu fiz essa denúncia no bairro Roma, no Belo Horizonte, no Padre Jósimo. Sim. Nós temos um colégio criado, feito com dinheiro público na época do governo Brizola, projeto Brizolão, CIEP, que é o CIEP. Se você for lá para ver, que é um local que dá para se aproveitar muita coisa, tá? Ali pode ter creche, ali pode ter sala de aula, ali pode ter local de uma usina de ensinamento para os jovens aprender alguma coisa. Tá lá jogada, abandonada, servindo de local de sucata e rato para tudo quanto é lado. Sim. E o poder público, cadê? Tá fazendo nada. Aí o camarada vai falar assim, não, o Barreto tá falando coisa que não é real. É real, é só ir lá ver, ué. Só ir lá ver. É só ir lá e ver. Se você pegar hoje, por exemplo, Volta Redonda, ele só sabe fazer viaduto. É. Eu não sei se você já reparou isso. Eu não tenho nada contra o cara fazer viaduto. Sim. Eu sou contra o camarada fazer exorbitante. Por exemplo, aquele viaduto ali, o Nossa Senhora das Graças, tem um outro que foi ligado a ele, que passa perto por cima do Correio ali, sim, onde era o antigo Correio. Aquela curva de quase 60 graus ali, era necessário? Não. Não podia nascer do lado da torre, do lado de cá e morrer lá perto de onde que era a antiga estação, do lado da rodoviária, sem ter aquela curva? Verdade. Podia ou não? Podia. Ó, você entendeu o raciocínio? Entendi. Então tem muita coisa, cara. Então eu tô adorando aí a conversa contigo, Gabriel. É Sim. muito bom conversar sobre as coisas que a gente pensa, né? Sim. Tá bom? Tá bom. Então, agora uma pergunta que é a penúltima pergunta, basicamente. Como o Sindicato dos Trabalhadores está vendo o acordo coletivo de 1º de maio? Cara, nós da Central Sindical, nós completamente se afastamos, né? Da direção do sindicato, porque a gente tentou conduzir uma linha política que pudesse defender os interesses da classe trabalhadora da nossa região sul-fluminense. Sim. E a gente viu que não tinha interesse da parte daqueles eleitos, que hoje estão lotados dentro da entidade sindical, em defender realmente 100% a classe trabalhadora. Sim. Então a gente se afastou. Agora, nesse momento agora, eu posso afirmar para você que através da Central Sindical, nós vamos estar do lado do trabalhador para esclarecer para eles tudo que realmente eles estão sendo lesados. Sim. Isso com afinco de verdade para você. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Porque os trabalhadores não podem aguentar mais isso. Tá? Porque eu tenho certeza que esse acordo coletivo já até vendido já foi. Você tá entendendo? Ele já foi vendido por baixo dos panos, tá? Tanto mostra porque já tá dizendo aí que vai colocar em votação uma coisa que não foi nem aprovado pelos trabalhadores, a pauta de reivindicação que eles queriam. Isso certo? É errado. Isso é governar por decreto. Não. Pra mim tá se plantado uma ditadura, né? Sim. Impõe alguma coisa e vocês têm que fazer. Não, não é assim. Isso é errado. Cadê o lado democrático hoje, a democracia operária? Você tá entendendo? Ciência de classe, independência de classe, e eu vou afirmar aqui que pode contar com a nossa central sindical e pode contar também com o nosso companheiro cipeiro, Felipe Abílio, que está dentro da fábrica. Então, Barretão, temos a última pergunta. Tipo assim, a gente falou de tantos problemas, né? N problemas, né? E agora a gente tem que ter basicamente uma solução. Como as empresas, né, na sua visão, poderiam condicionar uma vida melhor para os trabalhadores? Eu vejo na minha visão que todas as empresas hoje, inclusive a CSN, ela tem condições suficientes para melhorar a vida de qualquer tipo de trabalhador lotado dentro do seu chão de fábrica. Porque os trabalhadores, eles são o arquiteto da produção. E a CSN, ela tem produção. Tanto é porque ela teve lucratividade. Se ela tem lucratividade, teve produção. Sim. Se ela teve exportação, com certeza ela exportou isso. A CSN, ela tem vários segmentos, né? Vários segmentos. Tem a CSN na área da siderurgia, tem a situação da mineração e tem outras situações na área de cimento. E tem muitas coisas. Os acionistas também
dela também são os grandes, como é que fala, os grandes compradores dela também, da situação da produção do aço, porque eles também são os grandes, tem grandes empresários, como acionistas da CSN, são grandes empresários na cidade. Não sei se você sabia disso, tá? Tem acionista da própria CSN, tá? Que são empresários na cidade e que compram da CSN. Você tá entendendo? Entendi. É aquela cadeia, aquele monopólio fechado, velado, e que não traz outras indústrias para a cidade para não, né, para dar emprego para outros trabalhadores. Que outras áreas possam se alavancar também. E tipo assim, lá nos Estados Unidos, o monopólio, ele é errado. Mas eu acho que só funcionou por um tempo, porque tipo assim, nos anos 2000 e 90, a gente vê que realmente o monopólio, ele começa nos Estados Unidos com a Microsoft, com o Windows, por exemplo. E era para o tribunal norte-americano ter feito alguma coisa. E sabe o que eles fazem? Nada. Aliviam pro Bill Gates. Justo. Mas aí tem uma jogada por trás, né? Sim. O poder econômico. Sim. E o poder da lucratividade também. Porque aí ele não fala assim, eu vou falar alguma coisa, então quer dizer, eu não quero dar concessão a nível documental, mas eu deixo o cara explorar aquela área. Sim. Certo? Então essa área é uma área lucrativa. Certo? Sim. Então quer dizer, tem uma pessoa que vai explorar ali. E essa pessoa que vai explorar futuramente, tá? Ele vai ser explorado também. De uma certa forma. Entendi. Que aquele que deixou ele explorar vai exigir alguma coisa. É por isso que nós somos contra, a nível partidário, nós somos contra a situação do fundo partidário. Você tá entendendo? Entendi. Por quê? Existe, por exemplo, na lei eleitoral, a 9.504, sim, que dá o direito das empresas fazer doação partidária. Certo? Sim, isso não seria errado. Bem, aí eu vou falar para você o seguinte. Se eu vou financiar 50 mil reais para você hoje, para você gastar do jeito que você quiser, eu vou te dar esse dinheiro. Mas aí eu tenho que assinar um documento para você e falar assim, eu tô te dando esse dinheiro. Certo? Sim. Mas não é assim. É uma doação, mas futuramente ele vai chegar em mim e falar assim, não, eu doei para você e você precisa arrumar uma vaga aí para mim no dinheiro público. E é isso que ocorre. A situação das vantagens. E existe, tá? Essas vantagens. Tanto é que tá aí as empresas de ônibus em Volta Redonda. Esses dias teve uma reunião, deve ter umas 3 semanas atrás, teve uma reunião com o secretário de transporte de Volta Redonda. Sim. E nessa reunião teve um bate-boca danado, entendeu? Entendi. Que o secretário disse que é o melhor transporte que tem no estado do Rio de Janeiro. Rapaz, eu vou te falar um negócio pra você. Se você vai no Rio de Janeiro, você desce na rodoviária, ali Sim. você tem BLT, ali você tem metrô, sei lá, você tem trem, tem tudo pra você chegar no centro da cidade, Copacabana, em qualquer lugar você tem tudo, da táxi, Sim. como é que fala? Uber, tem tudo ali. Sim. Você chega em Volta Redonda, cadê? Só Só depende do ônibus, né? E do Agora Uber. não, agora tem um Uber, né? Tem um mototáxi que tá surgindo aí, mas ainda existe a repressão da segurança, que é do governo, tá? Sim. De coibir essas pessoas se virarem através desse transporte, que é o mototáxi, que é o Uber, que é não sei o quê. Você tá entendendo? Sim. Então existe a repressão. Aí vem a guarda municipal que quer prender a moto do cara, que o cara tá se virando, arrumar um recurso para ir buscar sustento, para levar para casa. A guarda municipal aprende a moto do cara. Ah, porque estava irregular, estava sem documento. Ué, mas por que o incentivo é dado às empresas de ônibus e não é dado incentivo aos mototáxis, né? Às pessoas que estão lutando com o seu táxi ali, com a moto, para ele chegar com um recurso em casa. O incentivo é dado para as empresas, a nível de quê? 500 mil por mês, 6 milhões por ano. Sim. E os trabalhadores que estão lá lutando? Cadê os incentivos? Será que a prefeitura faz isso também? Não faz. Regularizado o imóvel, o veículo dele, para entregar na mão dele. Regularizado? Isso aí não faz. Mas pega o veículo dele para fazer leilão. Para mim isso é roubo, tá? Sim. Isso é roubo. É roubo. Aprendeu o veículo o do Estado cara. roubou, Aí depois leiloa, vai levar leilão. Ele. Aí tem mais um sistema, tá? Que é constituído para poder comprar esse leilão, que é facultado. Tem financiamento, daí jogada, aquele monte de gente lá, é tudo ganhando alguma coisa para poder comprar aquele veículo do cara. Sim. Você tá entendendo? Que ele não comprou. Aquele veículo foi apreendido. Aí vai lá e compra aquilo e depois vai vender depois. Isso pra mim é o quê? Isso é o quê? Exploração. Então, é isso aí.
Mas enfim, galerinha, basicamente eu acho que já temos 1 hora de podcast, né? Agora são 4 horas em ponto. Eu queria agradecer a Duque TV por ter cedido o estúdio, né? E não só isso, foi um podcast muito bom, né? Minhas considerações finais, eu acho que o Barretão é um cara muito conhecedor de leis trabalhistas, né? Eu acho que se ele assumisse nosso sindicato da CSN, estaríamos em melhores condições, né? Mas é uma pena que a CSN ela é privatizada e não tem como. Não sei, eu acho que a lei é muito difícil lá no decreto presidencial fazer com que ela volte a ser pública, né? Porque é uma situação muito difícil, porque o Congresso hoje em dia é um Congresso que não de direita, né? Então, o que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte, minhas considerações finais. Na minha visão, acho que qualquer congressista, qualquer congresso, ou seja, do Senado, do um vereador, o deputado lá, eu acho que eles não têm que pensar em direita e esquerda. Eu acho que eles têm que pensar em votar nas leis, né? Pensando no povo brasileiro, né? Porque o que eu vejo muito é os deputados tentando votar numa lei só porque o Lula, por exemplo, fez. Só porque, por exemplo, o Bolsonaro fez. Eu acho que a gente tem que, quando a lei é boa, a gente tem que votar a favor. Mas quando não é, a gente não tem que votar a favor. Eu acho que assim os deputados deveriam funcionar, mas não, eles votam por direita e esquerda. Então, Barretão, quais são as considerações finais aí? Ô Gabriel, muito obrigado aí pelo espaço. Antes das considerações finais, eu quero relatar ao povo de Volta Redonda, né, da região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, Sim. E que essa semana eu fui parar em Angra. E tem uma outra demanda que existe, que é essa estrada que liga o Roma, Sim. que entra ali no Roma, que liga lá em Getulândia, pegando a estrada que vai para Angra. Sim. Essa estrada que vai para Angra é uma vergonha. É uma vergonha, uma estrada que não tem acostamento. Tá? Não tem acostamento, é cheio de buraco, não tem manutenção de informação, tá? E cadê o Estado? Cadê os deputados? Você tá entendendo? Entendi. É uma cidade que recebe toda a população turística de toda a região sul-fluminense, inclusive Volta Redonda, Barra do Piraí, Valência, Barra Mansa, Resende, todo mundo numa situação turística, locando para Angra dos Reis, e nenhum desses prefeitos toma vergonha na cara de pedir para arrumar essas estradas, para dar uma melhor qualidade de escoação dos turistas para poder visitar a cidade turística, que é muito linda, a Costa Verde de Angra dos Reis. Valeu, meu camarada. Inclusive, sabe o que aconteceu? Eu já fui lá em Angra, né? Teve um dia que a gente tava andando de ônibus e o ônibus quase caiu de tão ruim que aquela estrada parece ser. Sim, inclusive aquele túnel, né? Por que aqueles túneis não tem iluminação? Eu acho que é porque deveria ter, né? É porque o Estado não quer investir. Não tem iluminação aqueles túneis. Não tem iluminação e você é cheio de buraco, é pedra, não sei o quê. Ontem mesmo, foi ontem. Uma carreta quase ficou embuchada lá, bateu com a caçamba lá. Você tá entendendo? Então, rapaz, eu vou te falar, é doideira, cara. Essa é doideira. É doideira. Aí tem mais coisas que futuramente a gente vai estar revelando com você aqui. Muito obrigado pelo espaço. Valeu. Tá? Valeu aí pelo convite. Eu acho que eu contribuí com você. Com certeza a gente vai contribuir muito mais. Valeu, companheiro. Valeu, Barretão. Valeu. Obrigado, Gabriel. Tamo junto. Valeu.